Segundo Reis 18, de 1 a 12, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neostã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, foi filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanasé, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos, foi tomada. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança em tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Amém. Vamos orar, ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique agora em nosso coração. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu vou falar sobre Ezequias, o rei crente. Já viu um rei crente? Geralmente, na maioria, os reis eram ímpios, autossuficientes, arrogantes, vaidosos e achavam que não precisavam de Deus. No entanto, esse rei aqui era crente de verdade. E eu gostaria que nós estudássemos um pouquinho sobre a história de Ezequias e, quem sabe, nós tirarmos lições também para a nossa vida. Agora, antes de conversarmos ou de estudarmos Ezequias, a Bíblia de Ezequias, vamos falar um pouquinho sobre o pai dele. Quem era o pai de Ezequias? Acás. Quem foi esse Acás? Também era o rei que o antecedeu. Só que Acás foi um rei ímpio, um rei profano, um rei que se afundou mais e mais no pecado. Acás, vamos falar um pouquinho de Acás, depois a gente volta para Ezequias, tá bom? Acás era filho de Jotão, que também era crente. Aí você fica assim meio confuso. Jotão era crente, fiel. Acás, o filho, era infiel. Um crente mundano, apóstata, idólatra, que cometeu uma série de crimes, inclusive lá no reino. Mas aí o filho de Acás, Ezequias, foi crente, fiel ao Senhor. Vamos falar um pouquinho então desse tal de Acás? Acás fez o que era mal perante o Senhor. Primeira coisa que a Bíblia fala sobre Acás: não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. O que foi que ele fez ou deixou de fazer, que inclusive ofendeu a Deus? Andou nos passos ou nos caminhos dos reis de Israel.
Se você estudar a história dos reis de Israel, todos eles foram reis maus, ímpios. Isso depois de Davi, porque na época de Davi o reino ainda não tinha sido dividido. Davi foi um rei piedoso, comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Mas a partir do momento que o reino foi dividido, que ficou sendo o reino do norte, que foi Israel, tendo como capital Samaria, e o reino do sul, tendo capital Jerusalém. Judá, portanto, ficou sendo o reino do sul. Alguns reis de Judá foram reis piedosos, reis bons. Já os reis de Samaria ou de Israel, todos eles foram maus. E Acais era rei de Jerusalém, de Judá, que ficava no sul, que ficava ao sul, e que teve alguns reis bons, diferentemente dos reis do norte, lá de Israel. E este Acais foi um rei mau, perverso, diga-se de passagem. Um rei que não andou nos caminhos do Senhor, pelo contrário, andou nos caminhos dos reis de Israel. Ele era de Judá, mas andou nos caminhos do rei de Israel. Segundo lugar, ele construiu imagens de escultura, o que era abominável. Deus proibiu, e todos eles sabiam, inclusive Acais, que era proibido construir imagens de escultura. Está lá em Êxodo 20. Você vai para Êxodo 20 e a palavra de Deus condena a confecção de imagens. Não farás para ti imagens de escultura, diz a palavra de Deus. Não é para fazer, não é para adorar, não é para servir, não é para cultuar imagens. Imagem é abominável a Deus, é uma ofensa a Deus, é uma tentativa de adorar a Deus por meio de um objeto, de uma imagem de escultura. Isso é abominável diante do Senhor. Os pecados que Deus mais abominava era idolatria e prostituição. E este pecado da idolatria foi o pecado que levou o povo a ir para o exílio, a sofrer lá no exílio, porque era um povo idólatra. O povo só aprendeu a não adorar imagens depois que foi para o exílio babilônico e voltou, passando lá 70 anos daquele exílio. E este Acais aqui era terrível, idólatra, confeccionava imagens de escultura. Se não bastasse, ele queimou alguns dos seus próprios filhos em culto, oferecendo em sacrifícios a um tal deus Moloque. Esse Moloque exigia sacrifício de crianças. É claro que o deus Moloque era um deus inventado, não existia, era apenas só na cabeça dos idólatras. Eles fizeram um grande tonel, e esse tonel ficava em chamas, e um pai assassino pegava um bebê e jogava dentro daquele tonel em chamas. Aquilo era o sacrifício de crianças. Isso acontecia numa região, num vale de Inom, e ali as crianças, infelizmente, eram sacrificadas. Irmãos, nós vemos esta mesma aberração, este mesmo assassinato hoje nos nossos dias. Embora não tenha literalmente um tonel em chamas e os pais jogando seus bebês, mas uma mãe que assassina um bebê no seu ventre, que tira o seu filho, que comete este assassinato, é a mesma coisa daqueles dias. As pessoas continuam matando bebês, as pessoas de hoje, do século 21. Veja que isso é milênios antes de Cristo. Existiam esses assassinatos de bebês. Hoje nós temos assassinatos de bebês, e o pior, legalizado. Aqui no Brasil eles estão querendo legalizar o aborto, uma coisa que é absolutamente triste, terrível, e que isso é abominável diante de Deus. Deus está de olho. Além do mais, Acais fez sacrifícios com os filhos, já falei, prestou culto em lugares proibidos, foi o que ele fez. Esses são alguns pecados, eu vou falar mais. Agora, quais foram as consequências desses pecados? Em primeiro lugar, o Senhor
o entregou nas mãos dos inimigos. Não tem nada, não tem nenhum mal, nenhum pecado que não tenha sua consequência. Ele cometeu esses crimes, esses pecados diante do Senhor, vai ter consequência sim. Primeira coisa que Deus fez foi entregar nas mãos dos sírios e dos israelitas. Veja que ele era do sul, ele era de Jerusalém. Israel, que ficava ao norte, invadiu Jerusalém, levou 200.000 pessoas, entre mulheres e crianças, levou cativo lá para Israel, lá para Samaria, que era a capital de Israel. Consequência do pecado de um rei ímpio, de um rei maligno. É assim, meus irmãos. Deus é um Deus justo, é o justo juiz. Todo líder político que comete crimes, que comete pecado, maldade, que comete qualquer tipo de impiedade, esta pessoa, ainda que escape da justiça dos homens, não escapará da justiça de Deus. Outra coisa que Deus permitiu foi que o exército de Acaz foi quase todo destruído. Além do mais, ele perdeu o filho mais velho, que era um filho muito querido, que provavelmente ia substituí-lo no trono, e também o oficial mais importante, outra consequência do seu pecado. O povo foi levado cativo, como eu falei, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grandes despojos e o trouxeram para Samaria. Isto é, o exército lá do Reino do Norte, de Samaria, levou o povo do Reino do Sul, cujo rei era Acaz, um rei maligno, e por ter pecado e não se arrependido, Deus permitiu este mal terrível. Judá, então, irmãos, foi derrotado pelos inimigos, edomitas, filisteus, também os sírios e Israel. Todos esses, Judá foi derrotado por todos esses inimigos por causa de um homem, de um líder fraco, de um líder maligno, de um líder que não estava ali governando para o povo, mas para si. Por isso, Deus permitiu esses acontecimentos todos. Acaz foi pedir ajuda à Síria, que era o império que existia na época. Você vai ver que um império é diferente de uma nação, de um país. Um império é a junção de várias nações. Uma pessoa conquista várias nações, ele tem um império. Então, a Síria era um império. E ele vai pedir socorro à Síria, mas não teve sucesso. A Síria não ajudou. O rei não socorreu. Um homem, um líder, um ditador ou um imperador chamado Tiglat-Pileser não socorreu, diz a Bíblia, veio a ele a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Tiglat-Pileser, então Deus estava nesse negócio, Deus estava no sofrimento dele, Deus estava na destruição dele, Deus estava, e como estava, providenciando inimigos. Este é o método de Deus punir aqueles que não se submetem, que não o buscam, que não o adoram, que não andam nos seus caminhos. Por quê? Porque Deus é o justo juiz. Mas apesar de Judá ter sido levado cativo para Samaria, de o líder Acaz ter cometido esses crimes todos, Deus fez com que o povo que foi levado, lembra lá, 200.000 pessoas, foram levadas cativas lá para o reino do norte, lá para Samaria, e Deus levantou um profeta, e este profeta profetizou, o nome dele era Oded, para que as autoridades, ou para que o exército devolvesse o povo, porque disse o profeta, o brasume da ira de Deus está sobre nós, esses cativos devem voltar para suas casas, e providenciaram para que todos voltassem imediatamente. E aí outros pecados de Acaz, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, quebrou os objetos sagrados e fechou a casa de Deus. Que coisa triste. A primeira providência dele foi fechar a igreja. Imagine aí, um líder político que não tem compromisso com a verdade, com a justiça, com Deus, com as coisas corretas. Qual é a primeira providência?
é perseguir a religião. Então, ó, atenção aí, esse ano é ano de política, de eleição. Não queremos que a nossa igreja seja fechada. Eu tenho certeza que você não quer. Eu tenho certeza que você não quer e que nenhuma igreja seja fechada. Mas saibamos que em alguns países as igrejas estão sendo fechadas, os crentes estão sendo presos, obrigados a renunciar à sua fé, e aqueles que não querem renunciar são fuzilados, colocados no paredão e fuzilados. Tenho certeza que ninguém quer isso para o nosso país. Então, vamos ficar atentos. O mínimo que nós podemos fazer é estudar um pouco sobre o assunto. Ah, eu não gosto de política. Como assim não gosta de política? Você não precisa adorar política, mas deve gostar um pouco, pelo menos um pouco, para se esclarecer aí. Porque se você não se envolver um pouco, não estudar um pouco, você vai ser vítima. Todos nós vamos ser vítima. Então, este ano, ano de política, vamos tomar cuidado para não elegermos pessoas comprometidas com a impiedade. Vamos entrar aqui na história de Ezequias, o filho. Vamos deixar a Cais para lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre Ezequias. Na contramão da sua realidade, Ezequias faz exatamente o contrário ao pai. O pai era ímpio, o pai era profano, idólatra, apóstata, maligno, assassino, uma série de crimes que você possa aí falar. Tudo isso era o pai de Ezequias, que é Acaz, mas Ezequias não, Ezequias era um rei íntegro. Vamos lá, em primeiro lugar, Ezequias, o rei crente, fez o que era reto perante o Senhor. Volte para a Bíblia, por favor. Vamos acompanhar aí. No terceiro ano de Oséias, rei de Elá, rei de Israel, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, Ezequias, meus irmãos, fez o que era reto perante o Senhor. Faz muita diferença. Fez o que era reto perante o Senhor ou fez o que era mal perante o Senhor. Quem faz o que é reto vai ter as consequências também. Da mesma forma como quem fez ou quem faz o que é mal tem as consequências, quem é reto, quem anda na retidão, quem anda na palavra, tem as consequências. E acredita, as consequências são boas, maravilhosas, como a palavra de Deus promete. Em segundo lugar, Ezequias, o rei crente, removeu os ídolos e restaurou o culto. Que coisa maravilhosa. Isso nos alegra. Ler histórias de pessoas, de homens do passado, que tiveram esta mentalidade abençoada. Primeira coisa que ele fez, removeu os ídolos. Segundo, restaurou o culto. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos remover os ídolos da nossa vida e restaurar o culto. Porque tem crente, tem algumas pessoas que deixaram de cultuar a Deus e encheram seu coração de ídolos. Presta atenção, veja aí o que é que diz o versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Portanto, aqui nós temos o que? Em primeiro lugar, remoção de ídolos. O líder da nação. Começou pelo líder, começou pelo cabeça. Vamos remover os ídolos. Foi a primeira atitude dele. Ele queria limpar a sujeira que estava no reino. Vamos limpar, em primeiro lugar, a sujeira. Qual é a primeira coisa quando você chega numa casa velha? Você entra para morar naquela casa velha, sem fazer uma limpeza, sem remover a sujeira? Não, claro que não.
Primeiro passo, tirar toda a sujeira, varrer, limpar, consertar as paredes, pintar, deixar a mil maravilhas. Como falamos, deixar um brinco. Pois é, foi isso que Ezequias fez. Ele vai lá, abre o templo. Primeira coisa, o templo gigantesco, enorme, um monumento extraordinário lá em Jerusalém, fechado, as paredes rachadas, tudo cheio de casa de aranha. Ele chamou a população, chamou os levitas, melhor dizendo, que quem cuidava disso eram os levitas, e ele pega e faz uma limpeza total. Foi o que ele fez, tirou os ídolos. Imagine, tinha ídolos, meus irmãos, ídolos, um ídolo abominável, que era chamado de poste ídolo, que era uma imagem horrível que eles colocaram dentro do templo, da casa de Deus. E lá tinha todo tipo de coisa, até prostituição dentro da casa de Deus. E aí, este homem disse, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar este ídolo abominável, quebrou, e também uma serpente, lembra da serpente que Deus mandou que Moisés construísse lá no deserto? O povo simplesmente estava adorando aquela serpente. Aquela serpente não era para adorar, aquela serpente foi feita para que o povo que foi mordido de cobras fosse curado. Quem olhasse para a serpente de bronze, que foi colocada numa haste, era curado das mordeduras das cobras. E aí o povo começou a adorar. E a primeira coisa que Ezequias fez, vamos quebrar isso aí, que está entristecendo o coração do Senhor. Quebrou todos os ídolos, removeu todos os altares longe, não podia altares fora de Jerusalém, não podia adorar o poste ídolo, não poderia adorar nada que não fosse apenas o Senhor em espírito e em verdade. Primeira coisa, então, foi que eles fizeram? Limpeza. Segunda coisa, o que foi que eles fizeram? Eles restauraram o culto. Ezequias restaurou o culto. Eu gostaria de fazer uma leitura num outro texto, 2 Crônicas 29, 3. Em diante diz assim, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então ele fez o quê? Abriu as portas da casa do Senhor, porque estava fechada, não foi? O templo estava fechado. E reparou, ou consertou as portas, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Então, ele chamou todo mundo, o grupo todo, porque era muita gente. Vocês sabem que uma das tribos, eram 12 tribos, uma era a tribo de Levi, e estes levitas cuidavam do templo, cuidavam do culto, e todos eles estavam desempregados, todos eles de braços cruzados, todos eles, inclusive passando fome, muitos deles passando fome, porque não tinham salário. E muitos deles voltaram, inclusive, a fazer comércio, a comercializar, a comprar, vender, por aí vai, que era, inclusive, proibido, porque eles foram chamados só para servir o templo. Então, este homem, Ezequias, diz assim, vem todo mundo, vamos lá restaurar, vamos levantar a casa de Deus, vamos restaurar o culto e assim por diante. Continuando, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície. Então ele chama todos esses homens e diz para que eles se santificassem e santificassem a casa do Senhor, ou purificasse, ou limpasse, ou fizesse uma limpeza completa, e eles também se santificassem, porque certamente eles estavam desanimados, desencorajados, estavam com o coração frio. Não, muitas vezes não acontece com a gente isso, coração frio, sem querer orar, sem querer ler a Bíblia, sem querer ir para a igreja. E Deus pega, levanta esse homem e diz, vamos lá, gente, vamos lá, vamos todo mundo voltar para a casa do Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, glorificar o Senhor em espírito e em verdade. E aí foi lá, fez aquele mutirão e houve um avivamento, houve assim, sabe, todo mundo ajudando, e aí o culto foi reaberto, recomeçou o culto. Terceiro lugar, meus irmãos, Ezequias, o rei crente,
confiou no Senhor. Versículo 5, por gentileza, volta para o seu texto aí, o texto original. Versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Você já imaginou que palavras fortes, que palavras assim, muito, assim, quase que inacreditáveis? O autor, o cronista aqui diz que não houve nenhum igual a ele, mas em que sentido? Em confiar no Senhor. Provavelmente falou que incluiu até o pai dele, ou o antepassado dele, famoso, mais famoso, o Davi. Nem Davi tinha tanta confiança em Deus como Ezequias. E diz o texto que nem depois dele se levantou nenhum rei que confiou tanto no Senhor como Ezequias. Confiar no Senhor. Amados irmãos, nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos nos dedicar, nos consagrar, buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. Confie no Senhor. Adore o Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração. Busque o Senhor, não deixe de adorá-lo, não permita que o seu coração esfrie, não permita que você comece a se afastar do Senhor, não se deixe levar, atrair pelas seduções que existem por aí, o mundo seduz, os amigos, entre aspas, seduzem. As tentações, os problemas, tantas coisas vão nos seduzindo e nos afastando, e aí, se a gente não tomar cuidado, pode ser que a gente não consiga mais se levantar. Pode ser que isso aconteça, por isso nós temos que tomar muito cuidado. Quarto lugar, Ezequias, o rei crente, guardou os mandamentos do Senhor. Versículo 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, foi que Ezequias fez, ele se apegou ao Senhor. Você sabe que tem gente que se apega a outras pessoas, não é verdade? Se apega ao pastor, se apega à mãe, se apega ao pai, se apega à mulher. Ele é crente enquanto a mulher é crente. Ela é crente enquanto o marido é crente. Ele é crente enquanto o pastor não cai. Se o pastor cair, ele cai junto com o pastor. Ele é crente se a namorada for com ele para a igreja, ou o namorado, e assim por diante. Meu querido, você tem que ser crente, você sozinho. Se todos caírem, você tem que se manter de pé na presença do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Senhor. Foi isso que Ezequias fez, ele se apegou ao Senhor. O pai dele, o pai de Ezequias, era um fraco, um derrotado, um caído, mas Ezequias pensou diferente, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser crente, eu vou me apegar ao Senhor, ele fez isso, e se apegar ao Senhor é vida de oração, é vida de comunhão com o Senhor, é vida de leitura da palavra, é frequência aos cultos, é andar nos caminhos do Senhor, obedecer, viver em conformidade com o Senhor. E além de se apegar ao Senhor, ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Nós precisamos guardar os mandamentos também. Quais são os mandamentos? Toda a Bíblia, toda a Escritura são os mandamentos do Senhor. Tudo isso aqui é o mandamento do Senhor e nós precisamos estudar, precisamos viver isso aqui, nós precisamos andar com o Senhor. O nosso Senhor, o nosso Salvador vai voltar a qualquer momento para nos buscar e nós precisamos ser encontrados fiéis. Quinto lugar, Ezequias, o rei crente, não serviu a inimigos. Volte aí, por favor, para a Bíblia, versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O rei da Síria, vocês devem estar lembrados, foi um tal de Senaqueribe, era arrogante, vaidoso, presunçoso e achava que ia derrotar Ezequias. Ele conseguiu derrotar algumas nações e queria fazer a mesma coisa com Ezequias, com Jerusalém, com Judá. E aí Ezequias falou assim, aqui não, aqui quem manda é o Senhor, aqui tem alguém maior que você. Este Senaqueribe era um imperador, porque ele fazia parte do império, o rei da Assíria, e ele conseguiu
Ele conseguiu levar outras nações cativas e queria também levar Judá. E aí, Ezequias vai orar. Ezequias, que confiava no Senhor, o que foi que ele fez? Ele poderia ter, não, vamos lá, exército, vamos lá, general, vamos lá, vamos lutar contra este ditador aí, vamos vencer. Olha, foi não. O Senaqueribe mandou o seu exército, quase 200 mil homens, cercou Jerusalém, certo? Cercou Jerusalém, só que a cidade era murada, as portas trancadas, e eles não conseguiram invadir, porque Ezequias orou, colocou a carta que o arrogante mandou e orou, colocou diante do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Portanto, ele, Ezequias, foi um homem que guardou os mandamentos do Senhor, como diz o texto aí. Ele obedeceu ao Senhor e não serviu aos inimigos, não serviu à Assíria, não serviu a nenhum inimigo, porque ele confiava era no Senhor. Sexto lugar, Ezequias, o rei crente, venceu aos inimigos. Volte, por favor, versículo 8. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Portanto, ele vence aí os filisteus e tantos outros inimigos, ele venceu a todos eles, porque estava com o Senhor. Sétimo lugar, lá no norte, estamos tratando aqui do sul, Ezequias ficava no sul, ao sul, a capital era Jerusalém, mas existe também um rei lá no norte. O reino, a capital era Samaria. E o texto que nós lemos aí nos instrui, nos ensina que o rei lá de Samaria, né, lá no norte, este rei chamava-se Oséias, ele não temia o Senhor, ele não servia ao Senhor. Como eu falei, os reis do norte, nenhum deles servia ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Por causa disso, eles, né, o rei do norte e todo o povo foi levado cativo pelo império que existia, o império assírio. Eles foram levados cativos. Foi no 4º ano do reinado de Ezequias, que está no versículo 9. O rei da época, ou o imperador da época, era Salmanasé, o rei da Síria, que está no capítulo 9 ainda, no versículo 9 ainda. O cerco lá em Samaria durou 3 anos, que está no versículo 10, que está na sua Bíblia aí. 3 anos, Samaria, a capital lá de Israel, foi cercada, e durante 3 anos, até que eles conseguiram entrar na cidade e queriam fazer isso lá em Jerusalém, mas o rei era piedoso, crente, comprometido com Deus, e não conseguiram, mas conseguiram lá no norte, porque aqueles que abandonam o Senhor, uma hora ou outra vai ser destruído. Israel, né, foi transportada para a Síria e foi para uma cidade chamada Ala, que está no versículo 11, aí no texto que foi lido também. E o motivo, qual foi o motivo do desterro? Qual foi o motivo deste povo todo ter ido para o cativeiro? Desobediência à palavra de Deus. Simples assim. Quem obedece é abençoado por Deus. Quem anda no pecado, na desobediência, tem aí as consequências. Eu vou ler o versículo 12, diz assim: porquanto não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem o fizeram. Então, o rei lá de Samaria desobedeceu a palavra do Senhor, não andou nos caminhos do Senhor, esse tal de Oséias, enquanto que Ezequias, que era o rei de Jerusalém e de Judá, obedeceu e foi abençoado de forma extraordinária pelo Senhor Deus. Conclusão, meus amados irmãos, da nossa mensagem. Qual foi o resultado da fidelidade de Ezequias ao Senhor? Qual foi o resultado? O Senhor protegeu Ezequias e destruiu o exército de Senaqueribe. Como eu contei,
quando o exército de Senaqueribe fez o cerco, cercou Jerusalém, o rei Ezequias ficou muito angustiado, muito triste. Claro que ele ficou com muito medo, mas ao mesmo tempo confiou no Senhor. A prova é que ele foi orar. Ele chamou o profeta da época. Quem lembra qual era o profeta da época? Isaías. E coloca diante do profeta: profeta, vamos orar. Profeta, faça alguma coisa aí, profeta. Ore, peça ao Senhor. Nós estamos em angústia. O general do exército de Senaqueribe ficou afrontando e começou a falar um monte de coisa contra o rei e contra o próprio Deus, dizendo assim: olha, Ezequias, você está pensando que o seu Deus vai lhe proteger? Você não está sabendo que várias nações o rei conseguiu conquistar, o rei Senaqueribe conseguiu conquistar, e vai conquistar vocês também, portanto, se entreguem, se entreguem. E Ezequias, sabendo disso, dessa conversa toda, porque ele não estava ouvindo, mas as pessoas que ouviram foram lá e falaram com ele, né, os ministros, os servos dele, ele vai para o templo, chama o profeta e apresenta todos esses desaforos, todas essas arrogâncias, todas essa maneira arrogante, assintosa de ir e de falar contra Deus, contra o Deus Todo-Poderoso. Senhor, ele apresenta assim aquela carta: Senhor, é bem verdade que eles conquistaram outras nações, mas as outras nações não tinham Deus como o Senhor é verdadeiro, o Senhor é todo-poderoso. Ó Senhor, tenha misericórdia, entra com providência, desbarata o exército do inimigo, Senhor. Resultado, Deus mandou um anjo, meus irmãos. Deus mandou um anjo na mesma noite, naquela mesma noite, Deus mandou um anjo. Eu vou ler aqui para você, 2 Reis 19:35. Se quiser, abra aí, passa uma página, 2 Reis 19:35. Diz assim a palavra: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Imagine aí, 185.000 homens foram feridos por um anjo do Senhor. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, olha o rei aí, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive, aí a capital do império da Assíria, a capital era Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Foi assassinado então pelos próprios filhos. E fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, 185.000 homens morreram numa só noite. O exército de Israel não moveu uma palha. Ezequias nem se preocupou, porque ele sabia muito bem que, humanamente falando, jamais ele poderia vencer essa batalha. Primeiro que ele não tinha esse número todo no exército. Não tinha esses homens, 185.000. Naquela época era muita gente. Hoje talvez seja pouca, né? Mas naquela época, um exército com 180.000 homens, 185.000 homens, é muita gente. Ezequias não tinha nem a metade. E ele nem se preocupou em colocar o exército. E não precisou. Ninguém moveu uma palha. Deus mandou um anjo. E todos eles, todos os homens do exército de Senaqueribe morreram numa mesma noite. E o próprio rei Senaqueribe volta para Nínive, a capital lá, e quando chega lá e vai adorar lá no templo dele a um ídolo chamado Nimrod, os dois dos seus filhos, o assassinaram.
Portanto, meus amados irmãos, eu só queria concluir dizendo, vale a pena servir ao Senhor como este homem Ezequias servia. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena amar o Senhor, vale a pena obedecer os mandamentos do Senhor, vale a pena tirar os ídolos do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa, vale a pena restaurar o culto a Deus. Pegue a sua Bíblia todos os dias e leia pelo menos um versículo com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, né, com seus pais. Leia pelo menos um versículo e faça uma oração. Restaure o culto na sua vida. Leia a Bíblia diariamente. Adore o Senhor, sirva o Senhor, ame a Jesus. Receba o poder e a força do Espírito Santo na sua vida para você viver uma vida vitoriosa, porque a nossa vida não é só matéria. Tem gente que só pensa em comer, beber, dormir, mais nada. Comer, né, trabalhar, beber e dormir, e mais nada. Mas a vida da gente não é só matéria, a vida da gente é espírito também. Nós precisamos adorar o Senhor, nos preparar para a volta gloriosa de Jesus, para o fim dos tempos, e isso acontece à medida que nós adoramos, servimos ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar, baixe sua cabeça. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos, neste momento, te agradecer pela tua maravilhosa palavra e os teus ensinamentos. Pedimos perdão se muitas vezes nós negligenciamos, Senhor, o culto, a adoração, e se muitas vezes nós abrigamos ídolos no nosso coração. Ó Deus amado, nós tiramos os ídolos do coração, Senhor. O pecado, tiramos, Senhor Deus, a desobediência, a rebeldia, a idolatria. Ó Deus, todo tipo de maldade que nós temos abrigado no nosso coração, nós repudiamos, nós rejeitamos, nós repelimos, nós não aceitamos, porque a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. A nossa vida pertence a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, Pai amado, Senhor da glória, nós queremos te pedir que tenhas misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, e nós queremos, neste momento, declarar em alto e bom som que Jesus reina em nosso coração, que o Senhor Jesus Cristo reina na nossa vida. E que o Senhor nos perdoe por termos, ó Deus, ofendido o Senhor com os nossos pecados. E que o Senhor renove as nossas forças. E que o Senhor nos dê a sua graça para podermos melhorar mais e mais no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo. Nós oramos gratos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.